gente! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Provérbios. Estamos quase terminando já. Vamos lá então. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser gananciosas. Então vamos ler mais uma vez, Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. E aqui, por exemplo, assim, a gente tem muita coisa que é consagrada para espíritos malignos. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem a gente senta na mesa, quem a gente convida para sentar à nossa mesa e cuidar com as mesas a quais nós nos assentamos. Por quê? Nós não sabemos o que a pessoa colocou na comida. Não tô falando que você tem que ficar morrendo de medo das coisas, mas antes de comer, sempre consagre a Deus aquilo que você tá para comer. Dê graças e consagre ao Senhor aquilo que você está prestes a comer. E não seja guloso. A gula é um dos 7 pecados capitais. Então, se você estiver com muita gula, controle-se a si mesmo. Tenha autogoverno para você olhar para aquela comida e falar assim: eu sou mais forte que isso. Eu sou maior e mais forte do que a minha fome. Que o nosso espírito seja mais forte que a nossa carne. Porque às vezes você tá com tanta fome e você nem olha o que você tá comendo. E isso não é só pra comida, tá? Às vezes você que tá num relacionamento e tá recebendo migalhas e tá muito carente, ou se você terminou um relacionamento e tá muito carente, a primeira coisa que aparece é o que você pega, você vai lá, você se envolve e aí você se sente vazia ou vazio depois e não sabe o porquê. Você foi com ganância, você foi com gula ali para suprir aquela sua carência, para ter um prazer momentâneo, uma coisa que vai passar. Então, tome muito cuidado com as coisas que você deseja, com as coisas que os seus olhos desejam. Sempre entregue para o Senhor todos os seus planos. Desculpa, gente, que eu acho que a gripe tá querendo me visitar, mas em nome de Jesus ela vai embora. Amém. Versículo 4. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Porque, por exemplo, assim, muita gente pensa na riqueza só o dinheiro, só como o dinheiro, uma riqueza monetária. E aí você lutou, trabalhou tanto para conseguir aquilo, quando você vai desfrutar e contemplar aquela sua riqueza, você vê ela indo embora, porque você não construiu a mentalidade para gerenciar aquela riqueza. Você acaba gastando e aí você acaba voltando a ter o que você tinha, que é o que você inconscientemente consegue administrar. Mas isso tem cura, tá, gente? Tem cura. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Então, aqui eu tinha falado antes. A gente não sabe as intenções da pessoa que
cozinhou aquela comida, que preparou aquela comida, que está servindo aquela comida. Por isso que é importante a gente sempre estar ligado ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos avisa das coisas, Ele sempre nos fala, não coma. Sabe quando você se sente angustiado, o coração apertado por ter que fazer alguma coisa? E aí você vai lá e faz e aquela coisa dá errado? E é assim, gente, a gente tem que aprender a escutar melhor, a nos ligarmos mais ao Senhor. E parabéns para você que tá aqui com sede e fome da palavra do Senhor. Então, nós sempre temos que estar atentos, né? Vigiai e orai. Esteja sempre atento ao que o Senhor te disse. Ele fala, olha, não come, não coma. Vamos lá. Aqui, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, tipo assim, é que nem quando Jesus falava lá nos templos e aquelas autoridades religiosas, elas ficavam tipo, o que esse cara tá falando, né? E também quando ele falava na cidade dele, onde ele foi desprezado, porque tipo assim, nossa, mas não é esse aí, o filho de José, né? As pessoas falavam assim de Jesus. Então, os tolos, eles não sabem aceitar a instrução e nem a sabedoria, eles também não conseguem compreender. E tudo que a gente não consegue compreender, naturalmente nós rejeitamos isso, porque nós não entendemos, nós não queremos procurar entender também. Então é muito mais fácil você rejeitar, você jogar isso para fora. Versículo 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Por quê? Porque se você tiver a constância, a disciplina de buscar a palavra do Senhor, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você poder vencer as tentações, né? Eu vi uma coisa interessante hoje, que o nome Simão, né? Ele significa inconstante. E vocês lembram que o Senhor Jesus, ele mudou o nome de Simão para Pedro, que significa rocha? Então, é você ter essa mudança de Simão para Pedro, daquele que é inconstante para aquele que é forte, que é como uma rocha. Então, você ter essa disciplina no seu coração te ajuda a vencer as batalhas que vêm pela frente com mais facilidade. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara. Ela não morrerá. Então, assim, um tapa não faz mal. Se você, né, der uma varada, uma chinelada, não faz mal. Mas lembre, eu não sou a favor de espancamento e nem de bater em criança. Mas aqui fala que, tipo assim, às vezes a criança tá num nível de indisciplina muito grande. E aí você vai lá e dá uma chinelada naquele momento de raiva. Isso não vai fazer mal pra criança. Tenho certeza de que você já apanhou na sua infância. Né? Eu já apanhei. Não muitas vezes, mas eu já apanhei. E eu tenho certeza que você também. Tem muita diferença entre você bater uma vez e de você espancar a criança. Porque você acaba batendo na criança, ou dá uma varada, mas aí depois você tem que se acalmar, se controlar, ter o seu domínio próprio. Para quê? Para que você não desconte na criança toda a sua raiva e aí você acaba espancando, né? O que muitas vezes acontece com os pais que espancam as crianças. Eles sentem-se muito irados. Se você é uma pessoa muito irada,
nem dê o primeiro tapa. Não dê. Porque se você é muito irado e não tem domínio próprio, você não consegue parar. Então, primeiro, trate isso. E quando o seu filho estiver te irritando muito, estiver muito indisciplinado, você, né, ainda que dê um tapa, você viu que você deu um tapa, já dá dá um passo para trás. Se acalma e conversa com a criança depois. Explica para ela o que ela fez de errado, por que ela apanhou. Discipline o seu filho da maneira certa. Aqui, versículo 14. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Retidão quer dizer de maneira reta, em linha reta, sem se inclinar para a direita ou para a esquerda. É você ter integridade e falar o que foi dito. Por exemplo, eu te pedi para dar uma mensagem para uma pessoa e a mensagem era: você tem que ir em tal lugar às 8. E aí você vai lá e entrega a mensagem para a pessoa: tal pessoa mandou te falar, você tem que ir lá às 8. Exatamente como está dito. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que temas sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? Os seus ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Então aqui nós podemos ver que quando nós nos enchemos de muita bebida, é para anestesiar algo, né? É uma maneira de fuga que muitas pessoas têm, e é a bebida. Ela te deixa fora de si, né? Quando você bebe descontroladamente.
ela deixa você fora de si, você não consegue ver as coisas direito, você não escuta as coisas direito e você vê coisas estranhas. Mexe com o teu cérebro de uma maneira que te deixa fora de si. E você fica tão vazio porque quando você tá fora de si, você não tem a consciência para se preencher com boas coisas. E você fora de si faz o quê? Quer beber de novo porque você tá vazio. Aquilo que te dava a ilusão de preenchimento momentâneo, acabou o efeito, passou o efeito. E aí você vai lá e bebe de novo, por quê? Pra ter esse prazer momentâneo, pra se encher de novo de algo que é ilusório e que nunca vai te satisfazer totalmente. Então, pra você que tem problema com bebida, eu não sei pra quem eu tô falando, mas se você tem problema com bebida, procure fazer a abstinência dela. Procure coisas que vão te preencher de verdade. Procure o Senhor Jesus. Ele é o único que vai preencher o vazio que você tem aí dentro, que vai te preencher de verdade. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração hoje e fale assim: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu permito que você entre no meu coração e que você faça tudo novo na minha vida. E pronto, Jesus está com você porque você deu livre acesso para Ele. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer quando verem você numa vida nova. Viva o novo, aceite o novo, se perdoe e perdoe os outros. Decida isso hoje. Decida ter uma vida nova e você vai ver que vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Talvez você ainda colha frutos daquilo que você plantou agora, as consequências daquilo que você veio plantando esses últimos anos. Mas se você hoje começar a plantar diferente, você vai ter uma colheita diferente. Vamos orar então, pra gente encerrar o nosso devocional? Paizinho amado, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui me escutando hoje, para que o Senhor venha com a sua paz que excede todo entendimento e abençoe e preencha cada uma dessas pessoas. Ajude-nos a nos libertar dos nossos vícios, a decidirmos e termos uma palavra que seja honrada para com o Senhor, um coração aberto para te receber. Retira dos nossos olhos as vendas e dos nossos ouvidos os tampões espirituais, para que nós possamos te ver e te ouvir, para que nós não sejamos enganados e acabemos comendo coisas que não vêm do Senhor, o que nos fará mal. Nos ajude a ter o discernimento da sua palavra e das coisas que você quer para nossa vida. Entregamos os nossos planos ao Senhor hoje e pedimos para que você nos mostre o caminho, que nós possamos ser íntegros para que o Senhor olhe para nós e fale: valeu a pena todo o sacrifício. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me alegro. A Ti toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.